dia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 30 de novembro, é festa de Santo André Apóstolo. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. A vida de Santo André não foi como ele esperava, como ele previa. Foi muito mais feliz. Isso mesmo poderá acontecer-nos a nós, se nos decidirmos a seguir o Senhor a fundo, sem querer controlar tudo e sem decidirmos nós o final. O evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 4, de 18 a 22. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O dia tinha começado como todos os outros. André, juntamente com seu irmão e os outros colegas pescadores, estavam imersos na esgotante tarefa que trazia o sustento às suas famílias. Estavam, como sempre, lançando as redes ao mar, à espera de que os peixes entrassem. Porém, dessa vez, a história que tinha começado, como a de todos os dias, terminaria de um modo muito diferente. Aí, no seu trabalho, em pleno mar da Galileia, André recebeu uma chamada atraente, mas incerta. Jesus passou e convidou-o a ser pescador de homens. Sem mais detalhes, sem mais especificações, não lhe disse nem como seria a sua vida, nem como seria a sua morte. O Senhor pediu-lhe que estivessem ao seu lado. E pouco a pouco, ao calor do amor do seu coração, foi-o formando para ser capaz também de compartilhar o seu destino. Assim terminou a história. Santo André abraçou com um desejo ardente a mesma cruz que a do seu mestre. Nada que se parecesse com o que antes, no mar da Galileia, o jovem pescador teria podido imaginar. Considerar assim com perspectiva a vida de Santo André, desde a sua chamada até a sua morte na cruz, pode ajudar-nos a aprofundar na consciência de que os planos de Deus estão perfeitamente alinhados com o nosso desejo de felicidade. Certamente, se nesse dia de pesca Jesus tivesse anunciado a André que ia morrer numa cruz, aquele homem teria desfalecido. Contudo, com o passar dos anos, vemo-lo audaz e apaixonado, desejoso de abraçar essa fonte de dor, que para ele era fonte de felicidade, como reflete o testemunho maravilhoso que nos foi com o seu hino à cruz. Os planos de Deus estão perfeitamente alinhados com o nosso desejo de felicidade, dizíamos. No entanto, a experiência dos apóstolos
mostra-nos que, para essa felicidade se realize, precisamos abandonar-nos verdadeiramente no Senhor e deixar de forçá-lo a escrever a história como pensamos que deveria ser. A vida de Santo André não foi como ele esperava, como previa. Foi muito mais feliz. E isso mesmo poderia suceder-nos se decidirmos a seguir o Senhor a fundo, sem querer controlar tudo e sem decidirmos nós o final. Se seguirmos Jesus, a nossa vida não será como a vislumbrarmos, né? Vislumbramos, será muito melhor. Mesmo que aconteçam coisas que nos pareçam impensáveis, mesmo que o Senhor nos peça coisas que neste momento nos parecem absurdas, Deus cumpre as suas promessas e prometeu-nos que faremos obras cujo alcance não podemos imaginar, porque inclusive poderemos fazer obras maiores que as dele. Mas isso requer da nossa parte, como fez André, deixar para trás a segurança do que é conhecido, para seguir aquele que nos ama. Então, meus irmãos, eu estou aprendendo muita coisa nesse decorrer do tempo. A palavra hoje que me vem à cabeça é deixar que a aceitação nos leve a aceitar os desígnios de Deus, aceitar os caminhos de Deus, aceitar a vontade de Deus. Aceitação, simples assim. Nós queremos sempre do nosso jeito, mas o nosso jeito, muitas das vezes, é errôneo. Não dá certo, não é por aí. Então, vamos tentar lembrar de manhã, colocar o nosso dia nas mãos do Senhor. A aceitação, Senhor, seja feita a tua vontade, não foi assim que Nossa Senhora disse? A aceitação. Haverá alegrias? Sim. Sofrimentos? Também. As nossas tristezas? Certamente. É duro aceitar? Com certeza. Mas tudo para a nossa felicidade. É difícil entender isso, é difícil. Mas se a gente deixa o coração aberto para a aceitação das coisas de Deus, tudo se torna mais leve. Deixemos o nosso dia acontecer conforme a vontade de Deus. Nós estamos reunidos e vamos permanecer unidos com a graça de Deus, com a aceitação de Deus, com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por corresponder ao Evangelho Diário em 10 minutos.